Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 21 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, nessa motivação, nessa empolgação, estamos saindo para buscar meu primeiro passageiro do dia aqui em cima na Amapá, para levar ele para baixo na cavalhada, só para me movimentar. 4.8. Eu já falei para vocês, se já falei vou falar de novo, até porque a audiência é rotativa, como diz o Alexandre Fetter. Eu há um bom tempo eu trabalho com filtro de nota de passageiro. Eu coloco 4.8 mais, ou seja, eu só recebo chamadas de passageiros que tem nota acima de 4.80. E eu peguei um ranço com essas notas. Eu não consigo, esses dias eu esqueci de colocar e tô com uma 474 e era uma viagem boa e eu não fui buscar. Não quero pagar para ver. Eu acredito que não faz falta, que não é isso que vai mudar a demanda, que não é isso que vai mudar o que eu vou ganhar, mas isso pode afetar a minha mente psicologicamente falando, né? Para um passageiro mala, por exemplo. E depois que eu me acostumei a receber notas 4,90, 4,92, 4,97, quando eu tô com 4,81, 4,82, 4,83 ou 4,80, como é o caso de agora, eu já me dá uma preguiça, sabe? Dá uma preguiça. Mas essa é a primeira viagem do dia, uma viagem curtinha, tá pagando R$9 para andar 2 km, é só para descer a lomba. Então eu não vou cancelar, eu vou ali buscar o José ou o Jose, não sei, não tem acento. Mas com preguiça, só para registrar e não passar batido. Dito isso, um dia quente, tem um ventinho, a temperatura tá alta, patati patatá, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! E já vamos pra segunda, larguei o senhor ali, olha, subiu a nota dele só pra não passar batida. Super gente fina, não sei porque a nota é 4,80. José. Tá na dúvida porque não tinha acento, então podia ser Josi, né? Mas enfim, e entrei aqui numa sopa pra me posicionar numa sombra e passar um pouquinho de raiva, não precisou, já tocou. Pegar lá na esquina da Venceslau, descer naquele posto que tem ali. Passou com o Venceslau, bem na esquina, para levar ali pro Village Center, condomínio residencial que tem aqui na Cavalhada, lá da Anhanguera. Mais 15 pila, uma viagem dentro da região, rapidinha no horário. Tudo certo e nada resolvido, 11h32. Partiu então Zona Norte, depois de 4 corridinhas aqui na Zona Sul, todas de Comfort. Vou pegar minha quinta corrida também de Comfort, ali na Vicente Monteja, para levar lá para Travessa, não sei do que, lá perto do... Tem que ligar o ar agora, não tem jeito. Até então eu tava trazendo sem ar. Travessa do Dr. Heinzmann, uma coisa assim. Foi lá pro sinal. Olha que coincidência esse assunto agora, assim, como que vai a merda. Nessa quadra da Otto aqui, entre a Camaquã e a Teotônia, em frente a um posto BR que não existe mais, em agosto de 2020, era umas 10h30, 11 horas da manhã. Eu tinha acabado de abastecer o caralho ali nesse posto que tem aqui, o posto da cagada, o posto Ipiranga que tem na esquina da Otto com a Escobar. Eu abasteci ali, me lembro que naquela época eu só colocava 50 pila, fazia muito corner shop. O corner shop a gente não rodava praticamente, né? Em relação ao aplicativo, no caso. Eu fazia as compras e normalmente a entrega era na região. Então o carro ficava parado e tal, enfim, era 50 pila e lambia os beijos. Tinha colocado meus 50 pila pra começar a trabalhar. Daí tá, peguei a Otto, tava indo rateando, tava sem chamada nenhuma, nem de aplicativo, nem de corner, nem de porra nenhuma. E daí um colega pegou no sono no verso, voltando pra casa. Ele morava ali no Beco do Império. Daí se perdeu, pegou no sono e me deu de frente. Pá, caralho, voador. E daí eu liga a Localiza, que o caralho era da Localiza. Liga a Localiza, chama a guincha, aquela coisa toda. E o carro foi com as minhas coisas, naquela tucanação. Com as minhas coisas não, tinha ficado alguma coisa importante, mas nada. O principal tava comigo, carteira, celular, enfim, né? Mas tinha ficado alguma coisa no carro.
e eu precisava resgatar. E daí eu só consegui no outro dia saber onde estava o carro. E deu tudo certo, não lembro o que era. Não era nada de muito valor, mas era importante. Mas enfim. E é justamente nessa travessa Heisman, sei lá o que fica lá no bairro Navegantes, na Zona Norte, pertinho de descer ali, onde vou buscar para minha passageira, Marilene, se não me engano, aqui na Vicente Monteja, e vão levar para lá. Enfim, um assuntinho assim, perdido, aleatório, só para ilustrar o dia a dia de motorista de aplicativos. Essa auto eu odeio, é pior que a Zen, é pior que 24, é pior que Plínio, porque, sei lá, tenho ranço daqui. Sábado passa batida. 4, Mercado Livre, Murici, Claro. Provavelmente a Localiza continua sendo aqui também. Enfim, a própria Mercado Público da Federico Mendes, vamos dar. Já tocou, eu acho que é no DC, para levar lá pro Mercado Público, Thomas. É a própria oficina que eu trouxe o carro que eu falei no take anterior do caralho. Safety Car, é uma bem grande por sinal. As duas ruas aqui estão tudo cheias de carro. À esquerda tem os carros batidos, provavelmente é tudo de locadora que estão aqui para fazer manutenção. E esse rapaz, ele tem, se não me engano, tem uma Safety Car lá na Vicente Monteja também, mas eu sei que ali onde eu peguei eles, com certeza tem uma oficina. Eu só não tenho certeza se esse é o nome, mas eu acho que é isso mesmo, Safety Car. Mas eu não tô aqui para fazer propaganda nem jabá da Safety Car. Só para contextualizar com o que eu falei no take anterior. Tava lá, daí teve que vir para cá, são 2 unidades. A patroa, segundo ele chamou, para vir de Uber, porque tem muito serviço e não pode esperar o bus. Então é isso, agora pegar o Thomas aqui na Federico Mendes, você acha que é no DC mesmo, para levar lá para lá do jornalista Glênio Pérez, é Mercado Público, né? Tem mais uma então, sem tirar. Tá gostoso, o dia começou bom, como tem que ser, como sempre gostaria que fosse, na verdade. É lá lado esquerdo, então não é no DC, é na frente do DC. Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que caiu meu disjuntor. Tem um colega ali, eu ia dizer que fiquei constrangido agora. Eu tô aqui na Rua Mágica, que é a esquina mágica, na verdade, na Aerocâmara com 7 de setembro, nesse ponto. Eu normalmente, quando não tem ninguém, ou quando tem 2 no máximo, 3 táxis, eu paro ali mesmo, atrás deles, ó. E daí tem 2 táxis lá na frente, tem um Sandero, que é um Uber, provavelmente, penso eu, parado na fila, né? Só que aqui tem mais um táxi, ó. Daí eu não quis me meter no meio, achei, daí é desaforo, né? Eu não quis me meter no meio, porque de longe, na minha cabeça, aquele Sandero também era um táxi. Não reparei que não era. Enfim, eu acho que caiu meu disjuntor, porque já faz uns 6 minutos que eu deixei os senhores ali no mercado que vieram almoçar. Ó, tocou 27 pila pra onde? Rua D, Jardim Carvalho. Vamos lá, só que antes vou ter que perfumar o carro. Aconteceu isso com vocês? Deixa no comentário aí. Tu dá aquela aliviada e tocar na mesma hora e o passageiro não terá que ver com isso? Entendedores entenderão. 10 para 1 da tarde. Tocou então lá no próprio Mercado Público, onde eu larguei os senhores antes. E os caras de pau pedestre passando no meio do nada, né? Imagina se eu atropelo. E aparecer na RBS: motorista de aplicativo youtuber atropela pedestres em centro de Porto Alegre. Pegar então a Karina aqui no Mercado Público. 27 pila corrida, bem boa. Rua D, Jardim Carvalho. Daí eu já não sei se é dentro da Vila Bom Jesus, ou se outro dia eu peguei por essas ruas aí, achando que era na Vila Bom Jesus ou na Sefer, e era lá em cima na colina. Mas foi tudo certo, eu falei, mostrei pra vocês inclusive. E agora eu vou de boa também, eu só não sei onde é. Se é Rua D, se é na Vila Bom Jesus, se é as ruas da Sefer, que estão tudo assim numerado, com nome de número, letra e tal, ou se é lá em cima na colina, que também tem esses números assim, né? Mas vamos lá, depois quando chegar lá eu mostro. Olha que legal eles, ó. O rapazinho é filho e a moça é a esposa
Do rapaz que eu trouxe nesse mesmo local aqui, há coisa de 2, 3 semanas eu registrei. Aqui na colina, lembra que eu vim aqui no final de tarde? Eu ainda falei que o rapaz era trabalhador e tal, empreiteiro. Eles são, eu não sei se eu comentei aquele dia, eles são de Alagoas. Eles estão aqui, ele veio para trabalhar e veio, trouxe a família, enfim. Então aí, felizes da vida. E quando ela entrou, foi muito curioso de mostrar para vocês lá, ó, toda o bairro Jardim Carvalho. No primeiro plano aqui deve estar a Vila Sefer, no fundo a Vila Bom Jesus, lá adiante os prédios da Ipiranga. E foi muito curioso que eu fui buscar eles no mercado público, né? A Karina e seu filho, Ria, se eu não me engano. Ele é muito parecido, até falei pra ele ele é muito parecido com o Whindersson Nunes. Aquele cara lá, o tal do humorista, aquele que, né, meia boca. Enfim, que anda milionário por aí. Eu cheguei na frente do mercado pra embarcá-los e ela viu o carro e, ai, não acredito, ele começou a tirar fotos. Moça, entra que eu tô na sinaleira, ela tá vermelha, mas ela já vai abrir. Ele entrou dando risada. Daí em 2 palavras eu perguntei, escuta, teu marido não é empreiteiro, bababá, porque eu vi o endereço que eu tava trazendo eles, né? E como ela tava com sotaque, ela tem um sotaque bem forte do Nordeste, eu lembrei daquela viagem, porque eu tinha inclusive acabado de comentar com vocês no take anterior que Jardim Carvalho e Rua D, eu nunca sei se é na Sefer, se é aqui, se é lá dentro da Bonge, enfim, né? E daí eu tava com aquela história na cabeça. E ela entrou falando e tal. Daí ela disse, não acredito que tu já levasse meu marido, não sei o que. E bababá, e viemos conversando. Uma alegria, uma disposição, gurizão, deve ter vindo, não tem 20 anos de idade. Trabalha num café ali no Bourbon. Diz que já tá especialista em tudo que é tipo de café. E eu perguntei, tá, e aí, já tirou teu curso de barista? 768? Não, aqui não, queridinha, mínima 10. Fazia tempo que eu não logava essa, né? 768 não. Daí eu perguntei pra ele se ele já fez o curso de barista para se especializar e tal, tentar uma oportunidade melhor, aquela coisa toda, crescer na carreira, né? Porque qualquer coisa ligada à gastronomia, hoje em dia, se bem trabalhadinho, dá muito certo, né? Se dá dinheiro é de história, mas dá muito certo. Só se especializar, é só se empenhar, é só estudar. E ele ficou todo bobo, ficou todo empolgado, todo motivado. Ela disse que vai colocar ele num curso de barista. Me agradeceram pela dica, não sei o que, bababá. Enfim, numa alegria, trabalhadeiros, mas de bem com a vida, alto astral, passageiro, pessoas, né? Muito mais do que passageiros, pessoas do bem. Enfim, achei uma sombra, agora vou esperar o meu principal, e eu duvido que tenha um outro tão importante ou tão gratificante quanto esses passageiros do dia. Vocês nem me perguntaram, né? Já foram mais curiosos e mais atentos aos meus vídeos. Há coisa de 2, 3 semanas atrás eu tava aqui enlouquecido com as reservas, lembram disso? Que era um monte de reserva sem pé na cabeça, não sei o que, e que eu forcei a aceitar 3 corridas ali pra que eu fosse bloqueado do Uber Reserve, não saísse fora, perdesse acesso, qualquer coisa parecida. E daí teve um dia que eu consegui. Eu nunca mais falei sobre isso, né? Ninguém me perguntou. Impressionante. Agora que eu me lembrei disso. Agora do nada veio essa lembrança. Nunca mais apareceu um reserva. Graças a Deus, deu certo. Por quê? Porque era só desaforo em cima de desaforo, né? As coisas sem pé nem cabeça, sem nenhuma lógica. Não interessa se eu trabalho em Porto Alegre, eu recebia reservas para buscar em São Leopoldo, para buscar em Gravataí, para buscar em qualquer lugar da GPA, independente, sem critério nenhum, nos preços absurdos, né? Enfim. Mas deu certo, isso eu queria dizer, que eu lembrei agora. Nunca mais eu toquei no assunto, porque de fato nunca mais apareceu e eu tinha esquecido. Mas vocês não me perguntaram, né? Não me questionaram. Já foram mais atentos e mais preocupados. Enfim, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, sinceramente. 5 para... errei, eu tinha que ter ido em direção a Iguatemi. Nilo pensando em direção ao centro, agora é isso. E ainda mais sem corrida. Já sei, vou pegar Tomás Gonzaga aqui, à direita. Fugir da tranqueira da Nilo. Trouxe um velho mal educado, mas pensa num velho mal educado. Nem velho na verdade, um pouco mais velho que eu, na verdade. Deve ter seus 50 e poucos anos. Mas pensa num cara mal educado. Pensa.
província. Eu ia fugir, porque eu não consegui estacionar ali na Marechal Andréia. Eu ia fugir para algum lugar para esperar e almoçar, talvez. E daí eu pensei, agora era a hora de vir uma corridinha lá pra Zona Sul, ou quem sabe Canoas, pra eu rodar e fazer mais uns 40 pilinhas, 30, 40 pilinhas, e depois sim almoçar, esperando a viagem de volta, né? Achei a sombra que eu queria, que eu tava procurando. Enfim, parar aqui então atrás dessa Renegade aqui na Tomás Gonzaga, bairro Boa Vista, vou almoçar, enquanto eu espero o meu principal passageiro do dia, o próximo. Tá aí, ó, já foram mais de 10 minutos, bem bom esse pontinho, nunca tinha parado aqui. E na teoria tô excelentemente bem posicionado, bem no meio de um bairro de abastados, né, abostados, tá? Bons ouvidos pra isso, que vai ter gente dizendo que eu chamei os abastados de abostado. Não, nem todo abastado é abostado. Tem uns, é verdade. Assim como tem aqueles que não são abastados que também são abostados. Isso não depende do... Ser abostado ou não depende do nível da conta bancária, né? Assim como ser chinelo. Qualquer um pode ser chinelo, independente da conta bancária. Que loucura, gente. O que eu tô falando agora? Um monte de bobagem. 12h08, tô aqui, continuando no Tomás Gonzaga, já almocei, tá uma maravilha. Por sinal, esqueci de mostrar. É uma massinha de domingo de noite, um feijãozinho de 2 semanas atrás. Tudo junto, misturado, uma delícia. Os meus passageiros que lutem a partir de agora. Eu não sei se caiu meu disjuntor, porque eu não liguei o X hoje ainda. E tô com uma preguiça de ligar, na verdade. De qualquer maneira, o resultado até agora tá bom. 130 pilas, 2h10 da tarde, tá ok. Assim, chegando nesse ritmo, eu fecho 200 antes das 4. E sigo o baile pra fechar minha metinha até umas 10 da noite. Se tudo der certo. E eu vou trabalhar pra isso, né? Mas esses minutos ociosos assim acabam comigo. Enfim. Não sei se me movimento para tentar aumentar um pouco minha possibilidade. Se ligo o X para ver se consigo uma corrida para trocar de posição. Sei lá. E é bem provável que eu ligue o X e toque Comfort, né? É sinal que o disjuntor caiu. Enfim, vou esperar mais um pouquinho. E trocou a Stephanie 768, uma mínima bem curtinha por sinal. Buscar 400 metros, levar 700 metros. Pegar lá na Frei Henrique Golan Trindade para trazer aqui de novo pro Província São Pedro, onde eu finalizei minha última corrida por sinal, dentro do bairro. Vamos fazer só para se movimentar, andar menos de 1 km, um pouquinho mais de 1 km tudo. Para 768 a relação tá sensacional. E curiosamente é Stephanie. Tentar devagar um pouquinho. Esses dias um colega me falou que a menor viagem que ele fez na vida, ele pegou na entrada do acesso A do Iguatemi e levou pra entrada do Outback do próprio Iguatemi. Isso segundo ele. Acesso A não, acesso B, que na lateral, né? Segundo ele, que o colega anterior que levou o passageiro se recusou a entrar no shopping, largou o passageiro na rua, e o passageiro não sabia onde era, pediu um carro do acesso B para ir até o Outback. Uma vez eu fiz isso, peguei no Outback do Iguatemi e levei não era pro Renner, era pro outro lado pro shopping Bourbon Country, né? Eu saí do shopping Iguatemi, fiz a retorno. Que é uma viagem também, eu já fiz menores. A menor que eu fiz na vida foi... Eu peguei na Duque de Caxias, esquina com a Vigário. Tem um garajão ali, bem movimentado. Todos os dias eu levo alguém naquele prédio 1525, se eu não me engano, da Duque. Eu peguei a senhora que estava deixando o carro dela naquele estacionamento, naquela garagem. E ela morava, ou mora, não sei, na esquina da Vigário com a Riachuelo, que é a rua de baixo. A viagem deve ter dado 200 metros. Eu acho que essa foi a menor viagem que eu fiz. A que eu fiz agora não foi menor. E com certeza
Até porque foi 2,4 km. Mas eu me preocupei em olhar quantos metros daria se ele viesse a pé pela rua. Daria 840 metros. Eu peguei o rapaz ali na Unicinos, na Nilo 1500, e trouxe para Unicinos Luiz Manuel Gonzaga 744, que fica na rua de cima, né? Paralelo com a Lipas. Paralelo não, mas enfim. E nesse terrenão aqui tem o Colégio Anchieta e o campus da Unicinos. E do outro lado da avenida tem o campus da Unicinos, que um dia foi o estádio do Colégio Anchieta, que é tudo a mesma congregação católica, eu não sei qual é que é, e não vou falar para não falar bobagem, mas é tudo, Unicinos e Anchieta é tudo dos mesmos, né? Os mesmos comandantes, digamos assim. Perdi as expressões. Na hora que eu peguei a corrida, eu já vi que era curta, né? Espera, só ele atravessar a ponte ali, né? A passarela. Gurizão, 20 anos de idade, estudante daqui. Era só atravessar a passarela. Na minha cabeça ele vinha para esses condomínios que estão na esquerda aqui. Eu não me liguei que aqui também é Unicinos, né? Um desses condomínios aqui, eu achei que fosse um desses aqui. Morava aqui e tal, não quis vir a pé, tá com preguiça. Mas não, é dentro da própria universidade. E ele poderia ter vindo por dentro, né? Atravessa a passarela, entra dentro do Colégio Anchieta. E eu imagino que o acesso seja permitido para quem é estudante e tal, né? Daí eu vinha pensando sobre isso, né? Como essa gurizada de hoje em dia tá mal acostumada, né? Uma coisa é fazer uma viagem dessa pra uma véia que tem dificuldades, pra um gordo que nem eu, que não consegue andar 150 metros, começa a né? Ficar ofegante. Agora essa gurizadinha de 20 anos de idade não se dá o trabalho de andar 2 quadras, mas tá muito quente, moço. Ele não falou isso, eu não questionei. Eu só trouxe, não tem que ficar me preocupando se é certo ou se é errado, se tá bom ou se tá ruim. Só tem que preocupar com o 7,68 que eu recebi no final, e o resto é resenha, sabe? Mas eu fico pensando, são muito mal acostumados, né? São muito mal acostumados. Eu falo com direito, porque eu tenho 2 assim. O Felipe um pouco mais velho, tem 25, e o Rafa já tem 19. Isso eles não fazem. Eles andam toda a cidade baixa, eles só saem com os guris deles lá, os amigos deles, vão para um lado para o outro, só pega Uber para ir para casa de fato, né? Isso que eu digo é fazer viagem de 2 quadras e tal. Mas tem umas mordomias, umas coisas que para mim não existia na minha época, por exemplo. Eu, quando morava em Santa Maria, eu rodava 40 minutos a pé para chegar na escola. E tudo certo, era normal, não era só eu, a maioria fazia isso. Até porque em Santa Maria, naquela época, lá era complicado os ônibus. Não tinha uma coisa... Não tinha uma linha que levasse do meu bairro pro bairro dessa minha escola, por exemplo. Ou perto. Se eu fosse de ônibus, eu demorava o mesmo tempo, porque eu tinha que caminhar uns 15 minutos para pegar um ônibus, que ia me deixar mais ou menos a uns 15 minutos da escola. Eu morava na Silva Jardim, em frente a Sanrig, para quem é da região vai identificar. Silva Jardim, em frente a Sanrig, não sei se existe ainda, lá perto do Morro do Sechela, e estudava no Olavo Bilac, né? Então não tinha uma linha que fizesse esse trajeto. E fazia a pé e tava tudo certo, com frio, com chuva, com calor, todos os dias. Claro, não tinha Uber, né? Óbvio. Óbvio não, mas eu não morri, né? Não passei mal por causa disso. E essas gurizadinhas hoje, são aqui dentro do travesseiro. Eu chego a ficar constrangido às vezes com essas corridas, sabe? Porque não se dá um trabalho de andar às vezes vão pra academia de Uber pra andar 2 quadras, 1 quilômetro pra ir pra academia. Vai caminhando, já vai se aquecendo. 11 pila pra onde? João Sat, pegar na Soledade, vamos dar. Mais uma, por exemplo, que eu tava falando antes. Eu larguei a moça aqui na João Sat, tem o condomínio do lado, Carlos Contursi, um desses condomínios aqui. Larguei num condomínio e vou buscar no outro. E a moça não tá pronta ainda, porque tá do lado. A viagem sabe pra onde que é? Daqui pro Bourbon Country. Cara, inacreditável. Eu vou esperar, porque essa coisa vale pra mim fazer 768 pra andar 400 metros. Faz as contas aí, quantos que o Raul Gigo já fez pra mim, mas eu não vi. Tava vindo ela. Acusou o golpe, vem correndo, todo atrapalhado.
15 para as 3 da tarde. E a gente vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. Na, 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 na. Segue Lulu Santos por aqui, né? Fazia tempo que eu não escutava Lulu Santos valendo, sabe? Coloquei ontem depois do Pretinho, como comentei, eu acho, no vídeo de ontem. E hoje, depois do Pretinho, segue o baile. Eu adoro. Agora vou mudar. Tô aqui no Parque São Sebastião, zona norte da cidade. Essa aqui é a rua Boa Pergunta. Rua Boa Pergunta, número 76. Vamos ver aqui na plaquinha, aqui no Waze nós aparecendo José Maurício. Não é Luiz Maurício com o Lulu Santos, é José Maurício. Vou ali pegar na rua do Sérgio Jung, não sei o que ali, onde um dia foi o Big, agora é Atacadão, ou Localiza, sei lá o que é aquilo ali, pra levar lá pra Cavalhada. Viagem de 40 minutos. Vamos cruzar a cidade, trocar de ares, escutando. Que pena que eu não poderia colocar agora pra ilustrar esse take, né? Escutando toda forma de amor nessa versão ao vivo. Não sei que álbum que tá tocando. É a playlist aleatória do Spotify. Enfim, vamos lá buscar a Camila então. E depois, quando eu chegar lá, agora são 13h30, 4h10, já vou ter feito 220 pilinhas. Muito bom pro horário, só para não passar batido. Que delícia de viagem. Vemos os três cantando Lulu Santos a viagem inteira. Era a Sabrina com a sua mãe. Não era a Camila, era a Sabrina. E daí elas iam conversando no assunto delas, que eu nem sei o que elas estavam falando. Eu só me meti na hora que ela falou que em Dubai os prédios estão pegando fogo. Esse Hong Kong. Do nada. Foi a única coisa que eu falei durante toda a viagem. Hong Kong. Ela assim, oi, mas não é Dubai, é Hong Kong. Ah, isso mesmo, é Hong Kong. Vocês viram os incêndios acontecendo nos prédios lá de Bambu? Que loucura. E daí uma de vez em quando acabava os assuntos delas, daí uma balbuciava uma música do Lulu Santos, depois a outra, e depois eu, e assim a gente vem revezando nessa tarde maravilhosa de quarta-feira, aqui em Porto Alegre, céu azul, calor, temperatura de verão. Ah, mas que exagero, tia. Que isso? Vocês viram a gritaria do motoqueiro lá na frente? Ah! Enfim, tô vazio aqui, já recusei uma que eu achava que era no Zafari, é pra dentro da Vila Nova. Não, agora temos que voltar ali, né? Agora temos que voltar ali. Pegar Santa Flora, parar num posto que tem aqui na Campos Velho, pra mijar como se não houvesse amanhã e ficar em direção a Barro Shopping Sul. Esperar um pouquinho ali, se não tocar eu vou em direção ao Barra pra voltar pro Edredom, né? 4h10 da tarde e tudo certo, nada resolvido. Às vezes é perigoso essa questão que acontece com o túnel, sabe? Ai, cada louco, né? Túnel. Tô quase ruim. Tô com 42 pila aqui pra Restinga agora. Quase que eu peguei, sabe? No automático. Eu tô só no Comfort hoje o dia inteiro. E eu fui fazendo, acho que quase todas. Eu recusei umas 2 ou 3 só. Fiquei uns tempos sem chamada, é verdade. E daí o cara vai fazendo. Quando vê, tá fazendo umas merda, né? 42 pila pra Restinga agora, 10 para 5 da tarde, aqui do Menino Deus. Vamos combinar, né? Quase que eu quero na minha pegadinha. Na pegadinha do meu túnel. Não, continuo aceitando que não vai parar de tocar. Ah, já sei, vou ali falar com a Sol. Aproveitar que tô aqui do lado. Já vou aproveitar, já vou abastecer. Não abasteci hoje ainda. E não, parece que os disjuntores caíram, né? Que eu recusei a corrida. Então aproveitar que você já me deixou de castigo, vamos abastecer. Muito obrigado. Valeu, Daniel. Até. Junto, tá? Vamos. Mas é muitas vezes Daniel, fala 5 vezes Daniel. Enfim, vamos lá então. Tocou aqui a Carmen enquanto abastecia. 2 do Lima o código de hoje, tá? Ainda não acabou pra mim, acho que é o último. 2 do Lima. Ainda tenho
Tem que descobrir mais um agora, porque senão esse é o último código que eu tenho válido. Todos os outros que eu conhecia. Se tu souber um código aí, me diz, ó. Entra em contato comigo no Instagram, pode ser no comentário do vídeo e tal. Eu passo os que eu sei. De repente tu não usou ainda. Lembrando que cada código tu pode usar até 4 vezes. Você parou. Sim, eu tava parado. Pegar no Praia de Belas, levar pra Pontal. Não gostei muito de destino, porque eu não contei pra você. Não voltei vazio de lá, né, da Campos Velho. Foi tocar aqui na Praia de Belas, naquele prédio comercial à direita ali, depois do viaduto. Porque não tocou nada lá, vim me arrastando. Quando já tá no Beira-Rio. Ele tocou. E agora eu vou de novo pra lá. Mas é rapidinho a corrida. Eu gosto de fazer essas coisas aqui do praia pro Barro, pro Pontal. Que é 6 km, às vezes paga 13, às vezes paga 14, às vezes paga 15. É rapidinho, pá. Essa é 15, se eu não me engano. Já esqueci. Enfim, vamos lá então. 5 horas da tarde, vai começar a putaria, espero eu, na verdade. E vamos focar agora em faturar R$237 até agora. Essa última hora foi ruim, porque perdi muito tempo voltando da Zona Sul pra cá, sem fazer porra nenhuma. Mas tá ok, tá acima da média pro horário. E correr atrás da meta agora o quanto antes. Eu acho que ele errou, mas eu vou ali só pra ter certeza. Tá contramão. Alguém diz pra essa véia que ela tá contramão? Senão eu vou fazer isso também. Se dá pra entrar contramão aqui, eu vou entrar contramão também. Estão entendendo, né? São 5h10, tô aqui no Pontal. A véia entrou contramão, fez o retorno e parou na fila de embarque e desembarque ali dos carros. Que na verdade era pra ser assim, né? Porque é um saco isso aqui. Quem vem na Zona Sul tem que pegar aqui, ó. Só que os passageiros não sabem no D, né? Tu pode acessar o D direto. Agora, se o passageiro tá no A ou no B, os portões A e B, tu não consegue, tu não tem acesso. Tem que entrar contramão, que essa véia fez. Ou então ir lá embaixo no Mazembe. Eu vou poder ir mandando mensagem. Se o passageiro quiser que venha me achar. Tocou pra pegar no Barra, no prédio Diamond Tower, que é um desses três aí. O Diamond Tower é o do meio. Olhando nos dois, né, nos dois sentidos, sempre vai ser o do meio, porque são 3. Pra levar pro Barra, Shopping Sul. Eu disse, não pode ser, a pessoa errou com certeza, né? Certo que eu me lembrei do passageiro que tocou hoje, né? Não do que eu fiz a corrida, do outro que o colega comentou, que levou da saída do Outback do acesso B pra saída do Outback do Guatemix. Será mesmo que um cara sairia da Torre B, da Torre Diamond Tower, aquela ali do meio, pra vir pra cá, de Uber? Não, acho que ele errou, né? Então, se ele errou, eu espero que ele tenha errado. Eu espero sinceramente que o destino seja em direção ao Edredom, porque eu acabei de recusar uma corrida aqui que me doeu o coração, mas era 27 pila lá pra Ipanema. Eu pensei, tudo bem, a corrida tá bem paga, tá tudo certo. Só que se eu chego em Ipanema essa hora, pra voltar vai ser uma dificuldade, vai ser uma passação de raiva. Não precisa pegar papel. Só tem amador nesse trânsito, puta que pariu. Enfim, só espero que ele tenha errado e que o destino correto seja o Edredom, né? Ou então que seja aqui no Barra mesmo. Daí vai ser 10 pilinha pra rodar sei lá quantos metros. Feito. 2 velhos cabeça branca, casal, que realmente não sabiam mexer no aplicativo. O destino era aqui, ó. Agora o que eu faço? Pra onde eu vou? Deixa eu pensar o que eu faço aqui. Era aqui nas ruas São Joaquim do bairro Glória. Pensar pra onde eu vou. Menino Deus, pela Teresópolis ou pelas Capireiras. Pela Teresópolis pode ser que eu pegue o Bourbon. Mas o Bourbon vai tocar pra Zona Sul se tocar, né? Vamos esperar uma corridinha aqui. Não tem por que rodar vazio daqui. 5h30 da tarde. 8h15 da noite. Anoiteceu em Porto Alegre. Eu acho que agora parou. O mapa tá todo com cor de doce de abóbora. A viagem eu trouxe aqui para o Bento 1515.
Agora eu vou fazer o retorninho aqui do quebra-molas. E um plantãozinho na São Luís. É o que eu faço quando venho pra cá e não tô aqui em espera. Partenon não gosto de aguardar porque tem uma debaixo aqui, sem contar que, se bem que já tem algumas ruas asfaltadas aí, né? Antônio Ribeiro, por exemplo, a próxima, a Humberto de Campos, asfaltaram, mas era terrível de passar nessas ruas. Paralelepípedo eu tô me referindo. Não sei tu, mas eu seleciono corrida também por paralelepípedo. Ah, teve um cara agora falando isso, buzinou um colega ali. Eu acho que é um colega, mas enfim. Eu vinha vindo com a moça lá do Moinhos, bairro. E quando tava fazendo a conversão ali na Ipiranga, Silva só pra pegar a Ipiranga. Ah, teve um cara que me buzinou, mas ele buzinou com raiva, não essa buzinadinha de comprimento, sabe? Ele veio bem, como se eu estivesse fechando ele, mas eu não tava. E ele seguiu assim e tal. E eu disse, puta que merda, tio. Tá, beleza, passou. Depois da sinaleira ele veio me cumprimentar e disse, putz, vou dar uma maneirada nesse buzinaço, né? Tem vezes, bem na conversão, tá ligado? Eu vinha pra faixa de fora, assim, pra pegar a faixa da direita na Ipiranga, fazendo tudo milimetricamente. Ali eram 3 carros entrando, eu tava na direita, esse colega tava no meio, e tinha mais alguém na esquerda, no caso. E daí ele deu os buzinaços, eu pensei que eu tava fechando ele, olhei bem no retrovisor, não, tava com espaço, tinha espaço tranquilo. Daí, uma dessa aí, eu bato. Ou tu bate, ou alguém bate. Vou dar uma maneirada, tem que tomar cuidado com essas buzinadas também, gurizada. Mas enfim, faz parte do processo também, eu adoro, só pra não passar batido. Então é isso, foi um final de tarde mais ou menos, nada de extraordinário. Não dá pra dizer que foi ruim também, não foi ruim. Falta agora, acho que R$80 pra fechar a meta. E são 8h15, 8h17 já. Então vamos trabalhar pra fechar essa meta aí o quanto antes. E depois fica fofo do sol. Se contar, não acredito. Seu Chico trouxe aqui. Vocês já vieram na fase, já vim de dia. Trazer pessoal. Eu não sabia que morava gente aqui dentro. Marcou fase, eu achei que ele queria que subisse aqueles becos que teria atrás. Na Padre Cacique. Bem na frente do Mazem Bridge. Né? Tem uns becos ali que sobe lá em cima no buraco quente. Mas não, é aqui dentro da fase mesmo. Tem umas casas mesmo lá pra dentro. Não sei se ele é ex-funcionário da fase, enfim. Vou sair com vocês aqui, mas enquanto isso eu vou contar a história dele. Casal de senhores, ele tem 80 anos, pelo que eu entendi. E a sua esposa eu peguei lá no Largo Glênio Pérez agora. Trouxe eles pra casa. E daí começou que ele chegou, Luiz. Disse, não é pra Luiz. Ah, meu Deus, minha filha me sacaneia também. Daí é pro Chico. Sim, sou eu, Chico. Mas então temos que arrumar aí, né, seu Chico. Tá, entraram. Daí ele tava reclamando que não sabe mexer nos aplicativos, que tem que aprender, porque não sei o que, porque bateu o carro dele, perdeu o carro dele. Ah, mas o que houve, seu Chico? Qual foi o problema com o seu carro? Bati em 4. No dia do show do Thiaguinho, ele disse que tava voltando para casa, e aqui na Borges de Medeiros, às 3 horas da tarde, pegou no sono e pá! Tinha bebido uma cervejinha no almoço, diz ele. Bateu em 4 carros que estavam na tranqueira. Gastou R$20 mil para ressarcir os danos dos terceiros e não tem dinheiro para arrumar o carro dele. Essa aqui, rapaz, não tô mostrando, né? Que baita youtuber é esse? Falei. Daí quando eu entrei aqui agora, ele disse assim, só vai devagar, que a rua tá toda esburacada por causa do pessoal do buraco quente. Isso, mas o pessoal tem acesso por aqui? Sim, tem acesso por aqui. Só que só para pedestres, eles não podem sair de carro, entrar de carro. Eu não sabia. Tem ali um beco mesmo que sai bem no meio da fase. Agora eu já não sei se eu tô contramão com certeza, né? Ele já me apontou pra eu sair por lá. Fiquei na dúvida se os dois... Sim, agora que eu vi, não tinha visto que o portão da saída tava aberto também. Enfim, agora são 9h11 da noite. Trouxe o Chico então, que tá todo fudido, coitado. Porque, né, sem carro, agora de Uber, com prejuízo, fez um empréstimo, tem que pagar em 36 vezes. E morrendo de medo, o maior medo dele é que... O maior medo dele é que as pessoas que ele bateu no carro e tal, que processem ele. Porque ele pagou
bebeu, vai perder a carteira e ainda tem medo que os caras processem ele. Diz que foi consultar o advogado e o advogado disse assim: não paga nada. Não paga nada, deixa eles te processarem, porque é bem provável que processe. Mas a consciência do seu Chico, ele me contando, mas a minha consciência não me permitiu. Ele disse que inclusive entre os 4 envolvidos, um era motorista aplicativo. E ele disse que foi o primeiro, ele fez uma correria para arrumar o carro do colega, justamente porque ele tem que trabalhar, né? E que com muito orgulho ele pagou o conserto de R$3.500 o carro do colega. Contou tudo isso em 10 minutos de viagem. E a dona Helena quietinha, nem abriu o bico. Enfim, essas histórias que aparecem do nada. Isso já se acabou, né? Passageiro, né? Agora chegar nesse posto pra mijar, faz muito tempo que eu não venho aqui. Muito tempo mesmo, na época do Focus. Aqui tem GNV, eu parava bastante. Mas depois nunca mais parei por aqui, esse posto do Beira Rio aqui. Só pra ir no banheiro. Tô até esquecendo de finalizar já. Eu tô quase chegando em casa aqui. Avenida Otto Niemeyer, mais uma vez. No final desse vídeo. 11 horas da noite. Mais uma vez o estagiário chegou 8 horas da noite ali, ó. Girou a chave de um jeito que só os fortes sobrevivem. Só os fortes. Eu não sei como é que essa gurizada que só tem X tá sobrevivendo, sinceramente, sabe? Eu não sei. Parou de tocar Comfort de um jeito que eu acho que eu não fiz mais nenhuma Comfort da última vez que eu falei com vocês, que era 8 e pouco, eu acho, né? Ou perto disso. Eu acho que eu não fiz mais nenhuma. Se fiz uma perdida. Porque simplesmente parou de tocar. E pra tu conseguir fazer, no caso eu, fazer uma X na mais de 10 minutos recusando um monte de desaforo. Um monte de refúgio, tu via aquelas corridas penduradas que ninguém queria fazer, mal paga pra caramba. E o estagiário tá cagando pra todo mundo, pro motorista, e tá cagando pro passageiro que quer voltar pra casa também. Né? Se ele conseguisse convencer o motorista a fazer uma corridinha, os passageiros iam pra casa felizes da vida. Ou tô errado? But pra quem não fala inglês assim como eu, é mas, porém, portanto, todavia, né? But consegui fechar minha meta a pau e corda, com muita raiva. E agora bora descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Amanhã é feriado, né? Nos Estados Unidos. Thanksgiving. Esse aí não chegou aqui ainda, né? Porque São Patrick's Day já virou... Já tá no calendário. O Halloween já tá no calendário. O que mais? Né? Os feriados americanos daqui a pouco vão estar comemorando o Dia dos Namorados em fevereiro também, que é o São Valentine's Day, né? Que é o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, é em fevereiro, não sei qual é o dia. Daqui a pouco vão estar comemorando aqui também, né? Só falta isso. E o Thanksgiving, que para os americanos é mais importante que o Natal, por exemplo. Mas sexta-feira, Black Friday. Não que eu seja empolgado com a Black Friday, mas eu estou empolgado com o dinheiro que os passageiros vão receber de 13º salário. Então eu acredito, já fica esperto aí, ó. Sexta-feira deve bombar. Espero, pelo menos. Já estou criando expectativa hoje, né? E sábado teremos, além do vestibular que vai ter da URGS, de Movimento Saborizada, né? Tem Noite dos Museus no centro de Porto Alegre, que também é outro evento que demanda muito, né? Também tem que se ligar para não cair nas tranqueiras da Duque de Caxias, da Andradas e da Siqueira Campos, por exemplo. Só 3 que eu citei rapidamente, mas que movimenta muita gente. E como não é só num ponto, é bom de trabalhar. Pelo menos nos últimos anos aí, pela minha experiência, tem sido assim. Domingo, eu não sei como é que vai ser domingo, mas também tem outro dia de vestibular da ou seja, eu creio que os próximos dias aí serão bons em relação à demanda, né? Se a oferta do filho da puta lá vai estar boa, isso vai depender do bom humor dele. Nada mais. Que é inacreditável o que acontece. É inacreditável o que acontece. Dito isso, bora descansar então para 100% nesses próximos dias aí. E depois sim, segunda-feira começa dezembro. Jingle Bell.
e esperar o Papai Noel, né? Muito obrigado. Tem até a chegada do Papai Noel no total. Alerta de passar longe na sexta-feira, de tarde, 6 horas, se eu não me engano. Alerta para passar longe da região do Shopping Total. O ano passado eu caí na tranqueira, sem saber do que se tratava. Fiquei 15 minutos parado na Ramiro Barcelos, eu lembro que eu gravei. E só fiquei sabendo que era a porra da chegada do Papai Noel no total porque um de vocês aí me comentou no vídeo. Porque eu simplesmente ignorava a situação. Então fica a dica. Mas também demanda muita gente, né? Então é isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais e quem não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E só para saber, vamos voltar com a hashtag então, porque nunca teve tão pouco comentário nesse canal. Se chegou até o final desse vídeo, deixe no comentário aí hashtag não foi fácil.